Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à Casa da Prece Chico Xavier, na nossa modalidade híbrida, né? Porque nós estamos ao mesmo tempo no online e no presencial. E hoje nós vamos conversar sobre um tema bem grandiloquente, né? Que é a doutrina espírita e as grandes questões filosóficas da humanidade, né? As grandes questões que a humanidade sempre se fez ao longo da história. Vamos passar para o próximo slide, por favor. Isso. A gente sabe que o espiritismo ele tem um tríplice aspecto. Então, o espiritismo ele é ao mesmo tempo uma doutrina científica, filosófica e religiosa. Então, a gente poderia imaginar aqui, né, fazendo uma brincadeira, imaginar o espiritismo como se fosse um triângulo. Tem um lado científico, tem um lado filosófico, tem um lado religioso, né? E o espiritismo seria como que a convergência, a interseção entre esses três aspectos. Nós vamos ver essa explicação, né, que a gente falou desse aspecto, no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando que hoje é aniversário de Allan Kardec, então, mais uma vez, né, parabéns ao aniversariante. E nós também vamos encontrar essa explicação numa mensagem do Emmanuel, que o nome da mensagem é Sublime Triângulo, que ele fala desse triângulo mesmo, né? Isso está aqui no livro, né, Fonte de Paz, psicografado por Chico Xavier. E é claro que não tem como a gente, numa só noite, falar tudo sobre tudo. Então, hoje, na nossa conversa, nós vamos focar em só um desses três aspectos. Vamos olhar só a filosofia, né? E ver se a gente consegue entender hoje a relação entre a filosofia e o espiritismo. Próximo slide, por favor. Gente, se a gente vai falar sobre filosofia, a primeira pergunta que a gente poderia fazer é a seguinte: de onde que surgiu a palavra filosofia, né? De onde é que veio essa palavra? Algum dia alguém tem que ter usado essa palavra pela primeira vez. Então, quem foi que criou essa palavra, né? E para responder essa pergunta, nós vamos ter que pegar a nossa máquina do tempo e vamos ter que voltar para a Grécia Antiga, né? Para onde mais poderia ser, se não a Grécia Antiga? Então, nós vamos viajar na nossa máquina do tempo para a ilha de Samos, na Grécia Antiga, no ano 570 a.C. E lá na ilha de Samos, nós vamos encontrar uma mulher, e o seu nome era... O nome dela, eu não sei pronunciar, porque é um nome em grego antigo, e me perdoe, eu não sei falar grego, eu não sei como se pronuncia, eu devo estar pronunciando errado. Mas o nome dela era alguma coisa como Pitais, Pitas, eu não sei exatamente como se pronuncia. O que acontece? Nessa época, mais ou menos uns 570 a.C., a Pitas, se é que assim se fala, ela estava grávida. E ela queria saber qual seria o destino dessa criança que estava por vir, né? E também estava curiosa para saber se seria um menino ou uma menina. Mas, gente, peraí. Naquela época não existia ultrassonografia. Como é que você vai saber se é menino ou menina? E aí, né? Hoje em dia é fácil. Hoje em dia você vai lá, você faz exame, na mesma hora você sabe se é menino ou menina. Mas e na época dela? Não tinha ultrassonografia, não tinha essa tecnologia, né? Ela vai fazer o quê? Será que ela vai ter que esperar até o dia do nascimento para descobrir se é menino ou menino? Não vai ter que esperar. Porque a Pitas era uma mulher muito sábia e ela teve uma ideia. Já sei, é só eu perguntar para uma médium. Sim, uma médium. Porque para só pensar, os espíritos poderiam responder se o bebê vai ser um menino ou uma menina, não é verdade? É claro, gente, que aqui eu estou fazendo uma grande tradução. Eu estou traduzindo tudo. Porque, na verdade, naquela época, não existia a palavra médium. Não existia a palavra mediunidade. Eles não tinham o livro dos médiuns. Eles não tinham um grupo espírita como a gente. Então, né, na verdade, seria impossível ela dizer eu vou procurar uma médium, porque essa palavra não existia. Entretanto, porém, naquela época, na Grécia Antiga, quando uma mulher tinha mediunidade, ela era chamada de pitonisa. Então, quem eram as pitonisas, né? O palestrante espírita Haroldo Dutra Dias, ele explica que as pitonisas, na verdade, elas nada mais eram do que médiuns de psicofonia, ou médiuns de incorporação. Mas como eles não tinham essa expressão, né, médium de psicofonia, eles chamavam de pitonisa. E o que acontecia? Os espíritos, eles incorporavam na pitonisa, eles falavam através da pitonisa, e os gregos não entendiam exatamente o que está acontecendo, porque eles não tinham o entendimento que a gente tem hoje em dia, né? Eles não tinham como fazer o estudo do livro dos médiuns para entender o que era aquilo. Então, como eles acreditavam em vários deuses, eles achavam que era o deus Apolo que estava falando através da pitonisa. E é curioso porque o Allan Kardec ele explica que esses deuses na antiguidade, na verdade, eles nada mais eram do que espíritos, né? Então, era um espírito falando, mas aquela sociedade vai achar, deve ser um deus, né? Sei lá, apareceu um espírito, vai achar que é o deus Apolo. Então, a Pitas vai lá procurar uma pitonisa para perguntar sobre o bebê que ainda estava por vir. E o espírito incorporado na pitonisa diz, primeiro,
que esse bebê vai ser um menino, diz que esse bebê vai ser muito bonito, que ele vai ser muito, muito sábio, que ele vai ter muita sabedoria e que ele traria um grande benefício para a humanidade, que ele seria muito benéfico para a humanidade. E os espíritos também disseram que o nome dele seria Pitágoras. E a partir daí, tudo que os espíritos falaram começou a se realizar. Então, realmente nasceu o menino, opa, os espíritos acertaram o sexo do bebê, né? E realmente, seguindo o conselho da espiritualidade, né, depois de uma história dessa, é lógico que ela seguiu o conselho e deu o nome ao menino de Pitágoras. E realmente o menino cresceu. E realmente ele se tornou um grande sábio, um grande cientista, um grande físico, um grande filósofo, um grande artista, um grande músico. E ele amava muito a sabedoria. Esse era o amor da vida dele. E por isso ele resolveu cunhar uma palavra, né, que é filosofia, que significa amor à sabedoria. Filo, amor fraternal, sofia, sabedoria. Amor à sabedoria. Então a gente poderia dizer que o Pitágoras, ele é como se fosse o primeiro filósofo, no sentido de que ele é a primeira pessoa a usar a palavra filosofia que ele mesmo criou. Enfim, o Pitágoras, ele vai viajar para o Egito Antigo, e lá no Egito Antigo ele vai estudar durante muitos anos com os sacerdotes egípcios, né, falando do Egito da época dos faraós. E a gente lembra, a gente já viu em outras palestras, que os egípcios antigos, eles tinham um profundo conhecimento espiritual. Então, ele vai aprender com os egípcios sobre reencarnação, sobre a imortalidade da alma, né? Eles entendiam sobre magnetismo, eles entendiam sobre espírito, eles sabiam que era possível você se comunicar com a alma das pessoas que já morreram. Então, ele vai adquirir todo esse conhecimento espiritual e ele vai voltar para a Grécia e ele vai trazer esse conhecimento espiritual para os gregos, fundando uma escola, que nós vemos aqui nessa ilustração, né? Nós temos aqui uma ilustração que representa a escola de Pitágoras, que é uma escola que ele ensinava para os gregos, não só matemática, geometria, física, filosofia, né? Mas também todo aquele conhecimento espiritual que ele trouxe do Egito Antigo, né? E aqui, fazendo umas pequenas observações só de curiosidade, a gente vê que o desenhista, o ilustrador, ele fez questão de colocar várias mulheres entre as alunas, porque dizem que na escola de Pitágoras tinha muitas filósofas famosas, né? Mulheres que eram muito sábias, inteligentes, e que se destacaram na escola dele, nesse grupo, né, dos chamados pitagóricos, né? E aí, outra observação, essa um pouco mais triste, né? Infelizmente, um grupo de pessoas tomou raiva da escola de Pitágoras, não sei se é por ignorância ou por fanatismo, mas eles resolveram destruir a escola, e eles foram lá, atacaram fogo na escola, e o incêndio destruiu a escola. Mas, enfim, gente, por que nós contamos toda essa história sobre Pitágoras? Porque a gente quer mostrar o seguinte, quando a gente associa aqui o conhecimento espiritual com a filosofia, a gente não está viajando na maionese, a gente não está fazendo algo inédito. Na verdade, a associação entre conhecimento espiritual e filosofia vem desde o berço da filosofia, né? Vem do nascimento da filosofia. Então, a filosofia espiritual é a filosofia original. E eu digo original no sentido de relativo à sua origem. Então, no momento em que a filosofia nasce, no momento em que a palavra filosofia é usada pela primeira vez, aquilo ali já é uma filosofia espiritual. Já são filósofos, não só ele, mas depois Sócrates, Platão, são filósofos que buscam as respostas, que buscam a verdade no plano espiritual. Então, eles já aceitavam a reencarnação, já aceitavam a vida após a morte. Alguns deles já aceitavam a existência de um único Deus, o que para essa sociedade politeísta, né, era uma grande novidade. Então, olha só que curioso, né? No momento em que surge a palavra filosofia, né, o cara que você poderia dizer que é o primeiro filósofo, o primeiro a usar essa palavra, já acreditava, né, em espírito, vida após a morte. E quando a gente vê aqui a primeira escola de filosofia, essa é literalmente a primeira escola de filosofia, porque é a primeira a receber esse nome, essa palavra, e ensinava esse conhecimento espiritual, né? Então, a gente associar aqui, vamos associar o mundo espiritual com filosofia, não é novidade, né? E olha só, a gente chega ao ponto de dizer que o sujeito que criou a palavra filosofia, o próprio nome dele foi indicado pelos espíritos, por um espírito incorporado numa médium. Né? Então, a gente vê como que essa discussão sobre filosofia e espiritualidade, como, na verdade, ela é tão antiga quanto a civilização humana. Vamos para o próximo slide. Então, a gente vê
que desde que existe civilização humana, existe uma série de questões, uma série de perguntas que os seres humanos sempre fizeram, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? E, gente, todos nós já fizemos essas perguntas, né? Você não precisa de ser um filósofo grego vivendo na Grécia Antiga para já ter se feito algum dia uma pergunta do tipo: como que eu faço para ser feliz? Né? Quem é que nunca se perguntou isso, né? Eu tento ser feliz e aí não dá certo. Eu tento ser feliz de novo e aí surge um problema. Aí sempre que eu tento ser feliz, sempre surge um problema. E aí quem é que nunca se perguntou: gente, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer para ser feliz? Né? Qual é o segredo? Será que não tem algum segredo? O que eu não estou sabendo aqui? Né? Então quem é que nunca se perguntou qual é o sentido da minha vida? Por que eu existo? Eu nasci para quê? Eu nasci o quê? Eu vou passar minha vida inteira me matando de trabalhar, pagar um monte de boleto, depois eu vou morrer e é só isso. Qual é o sentido da vida, né? Então a gente se pergunta: por que eu sofro? Por que eu sofro tanto? Por que eu tenho que passar por dificuldade, né? Então todos nós já fizemos essas perguntas. Qual é o problema? Nós não vamos conseguir encontrar as respostas para essas perguntas olhando apenas para o mundo material. Porque quando a gente olha só para a matéria não diz para a gente qual é o propósito da vida, né? Se você pensar na matéria, essa mesa aqui, ela é feita de moléculas. Você pode medir a molécula e estudar a molécula e botar ela no microscópio, mas a molécula não diz para você qual é o sentido da vida. E se você for procurar o sentido da vida na matéria, você não vai achar. Você vai subir uma montanha e não vai achar o sentido da vida. Você vai olhar aqui debaixo do pé da mesa, você não vai achar o sentido da vida. Então, onde é que está o sentido da vida, né? A gente não consegue achar o sentido da vida no mundo material. Mas, entretanto, não é porque a gente não consegue achar alguma coisa que ela não exista. Pode ser simplesmente nós estamos procurando no lugar errado. Então, imagina que eu estivesse numa caverna muito escura procurando um sol. Eu posso procurar o sol enquanto eu quiser. Eu posso procurar o sol durante horas e horas e horas, com todo cuidado com uma lupa, e eu não vou achar o sol. E aí eu poderia achar assim: o sol não existe, porque eu procurei o sol e não achei. Mas, na verdade, eu estava procurando o sol no lugar errado. Eu estava procurando um sol no lugar onde o sol não sai, então eu não vou achar. Então não adianta a gente ficar olhando. Se a gente olhar só para o mundo material, a gente vai achar que a vida não faz sentido. Porque se você acha que só existe uma única vida, que você vive vários anos, depois você morre e acabou, então, gente, qual é o sentido disso? Então fica parecendo que a vida não tem sentido nenhum. Né? E essa ideia de achar que a vida não tem sentido nenhum, essa ideia é muito perigosa, porque a gente corre o risco de cair na armadilha do pessimismo, do niilismo. Né? Se a pessoa acha que a vida não tem sentido nenhum, então a pessoa ela pode entrar em desespero, pode entrar numa depressão, pode começar a ter ansiedade, ou então a pessoa vai começar a ter vícios, ela vai querer fugir da realidade, né? Porque é duro demais você querer encarar a vida sem saber, né, qual é o sentido da minha vida, o que eu estou fazendo aqui. Então o que a gente precisa fazer? A gente não consegue achar o sol dentro de uma caverna. Mas se a gente sair dessa caverna escura, né, lembrando da metáfora da caverna de Platão, se a gente sai dessa caverna da ignorância, sai da caverna do materialismo, e a gente vai buscar o sol no lugar certo, uma vez que a gente encontra o céu, aí sim, você olha para o céu e é óbvio que o sol existe. É evidente que o sol existe. Então, do ponto de vista material, parece que essas perguntas não têm respostas. E tem muita gente que acha que essas perguntas não têm resposta, que a vida não tem sentido nenhum e acabou. Mas a pessoa está procurando um lugar errado. Se você procurar um lugar, se você procurar o sol no céu, você vai achar o sol. Então, quando a gente muda a nossa perspectiva e a gente passa a buscar as respostas para essas perguntas no plano espiritual, aí a gente encontra. Quando a gente vê que não é só uma encarnação, que nós temos várias encarnações, nós somos espíritos imortais, que nós já vivemos várias encarnações, nós descobrimos que, na verdade, sim, a vida tem um sentido, sim. A vida tem um propósito, sim. Existe um porquê, existe um motivo da gente estar aqui. E sim, essas perguntas aqui não são perguntas sem respostas lançadas ao vento, né? A filosofia pode ter perguntas e respostas, né? Aliás, o livro dos Espíritos tem perguntas e respostas. Mas para isso a gente tem que mudar a nossa perspectiva, né? Eu poderia fazer aqui várias metáforas. Se eu olhar para o chão, eu não consigo ver o céu. Eu tenho que mudar a minha perspectiva e olhar para o céu para ver que o céu existe. Senão eu estou olhando para baixo e dizendo: o céu não existe, né? Eu olhei só para a matéria e não achei o sentido da vida. Outra metáfora seria assim: se eu estou andando na rua pelo Rio de Janeiro, eu não consigo ver o Rio de Janeiro inteiro. Eu não vejo a cidade inteira. Mas se eu subir para uma montanha ou para um avião, lá de cima, né, gente? Tem uma vez que a gente foi fazer trabalho assistencial na Rocinha, e lá do topo da Rocinha, a gente viu uma vista do Rio de Janeiro inteiro, que era a vista mais linda que eu já vi do Rio de Janeiro. Então, quando você está numa perspectiva diferente, lá do alto, você consegue enxergar além da matéria. E olhando além da matéria, é aí sim que nós vamos encontrar respostas
para essas perguntas. E é um dos primeiros filósofos fizeram, né? A gente falou do Pitágoras só porque ele criou a palavra filosofia, mas depois dele, Sócrates, Platão, os neoplatônicos, né, o Plotino, muitos filósofos que vieram depois, também são, assim, eles são completamente espiritualistas, gente. Eu só não vou dizer espírita, porque não tinha um grupo espírita para eles irem lá, tomar água fluidificada e ler o livro do Kardec, porque isso não existia. Mas a gente pode chamar de espiritualistas, assim, sem dúvida nenhuma, né? O Plotino, ele fala que a gente muda de corpo como se a gente estivesse mudando de roupa, e que a alma simplesmente descarta um corpo para encarnar no novo corpo. Né? Se a gente falasse isso aqui numa palestra espírita, todo mundo ia dizer, isso é espiritismo. Né? Então, é como se eles fossem precursores. Então, vamos ver como que o espiritismo vai responder cada uma dessas perguntas. Próximo slide, por gentileza. Quem sou eu? E aí, quem sou eu? Pergunta difícil, né? Quem sou eu? Se eu sair por aí perguntando para as pessoas, vou sair na rua, quem é você? Quem é você? Como que você se define? Quem é você? As pessoas, elas geralmente se definem de uma maneira que o espiritismo vai mostrar que não é muito correta, que a gente não se identifica, a gente às vezes não se identifica com aquilo que nós realmente somos. A gente se identifica com circunstâncias dessa encarnação. Tá? Então, por exemplo, eu poderia, se alguém perguntar quem sou eu, né, perguntando quem sou eu poderia responder falando meu nome, eu poderia falar, prazer, sou o Estevão. Mas será que eu sou o Estevão? Nas minhas encarnações passadas, eu não sei se meu nome era Estevão. Pode ser que eu tinha outro nome completamente diferente. E pode ser que na próxima encarnação eu vou ter um nome totalmente diferente. Então, será que eu sou mesmo Estevão? Ou será que eu estou Estevão nessa encarnação? Então, meu nome não me define. Tem gente que, se você perguntar quem sou eu, a pessoa vai responder falando a profissão. Né? Sei lá, eu sou economista, eu sou jogador de futebol, eu sou juíza, né? Sei lá, eu sou advogado. E a pessoa se define pela sua profissão, né? Eu sou fulano de tal, esse é o meu título, essa é a minha profissão. Só que isso também não te define, porque mesmo que você tenha a mesma profissão ao longo da sua vida, isso é só uma encarnação. Na verdade, você poderia dizer, eu estou economista, eu estou juiz, eu estou jogador de futebol. Mas só nessa encarnação, eu não sei qual foi a minha profissão nas vidas passadas. Não faço ideia, né? Ninguém merece ser economista por todas as encarnações, né? Algum dia eu vou ter que mudar de profissão. Eu não sei qual vai ser minha profissão na próxima encarnação. Então, a gente se identifica com coisas que são temporárias, que são apenas circunstâncias dessa encarnação. E você pode pegar qualquer coisa, né? Se eu me definir falando, eu sou brasileiro, tá? Eu sou brasileiro dessa encarnação. Mas em uma encarnação passada, em uma encarnação futura, a gente vai aprender que o espírito pode até reencarnar em outro planeta. Imagina só, então a gente se identifica com coisas que não são realmente quem nós somos. A gente se identifica com coisas temporárias, com uma profissão, com um carro, com um salário, com um bairro, com uma cidade, com uma nacionalidade, com uma ideia. Só que essas coisas que a gente se identifica, elas são temporárias. Sabe, tipo assim, na sua profissão, você tem uma profissão, uma encarnação, em outra você tem outra profissão. Até a minha família é temporária, eu posso ter outra família na fase de encarnação. Né? Na encarnação passada pode ser que eu tive outro pai, outra mãe, outro avô, outra avó. Então, nem a minha família me define. Então, afinal, o que é que me define? O Espiritismo, ele vai mostrar quem nós realmente somos. Porque existe, apesar de toda essa impermanência, né, das coisas, as circunstâncias que mudam, existe algo que é permanente, que é o fato de que você é um espírito imortal. Isso você sempre foi. Isso não depende da encarnação atual. Veja que na encarnação passada, vocês já eram espíritos imortais. A gente já era espírito imortal na vida passada e na retrasada também. E na próxima encarnação, você vai continuar sendo um espírito imortal criado ou criada por Deus. Então, toda vez que você fala assim, eu sou um espírito imortal criado por Deus, aí você está certo permanentemente, porque é isso que permanece, é isso que não muda. A gente pode mudar de uma encarnação para outra, a gente pode mudar de classe social, a gente pode mudar de nível de escolaridade, a gente pode mudar de profissão, a gente pode mudar de qualquer circunstância temporária. Mas o fato de ser um espírito imortal criado por Deus, isso não muda. Isso é permanente. Então, no espiritismo, nós vamos parar de se identificar com aquilo que nós não somos, porque a gente sofre por essas coisas impermanentes, né? Tipo, meus títulos e meus bens e minha profissão. E nós vamos passar a descobrir quem nós realmente somos, né? A nossa verdadeira essência permanente, aquilo que nós sempre somos. Então, vamos para a próxima pergunta. Isso aqui está aparecendo aqueles top shows, né? Em que você tem várias perguntas de candidatos. Aí o apresentador fala assim, vamos para a próxima pergunta. A pergunta, de onde viemos? De onde viemos? No Espiritismo, a gente descobre que, na verdade, nós temos uma longa história no passado, embora isso esteja meio escondido no nosso inconsciente, mas a gente descobre que nós já tivemos várias encarnações no passado. Então, nós viemos de um passado muito, muito longínquo, que a gente nem sabe, né? A gente nem se lembra. Mas, na verdade, o espírito traz toda uma bagagem. A gente aprende que
Na verdade, o princípio espiritual, ele vem lá do reino mineral, passando pelo reino vegetal, chegando no reino animal, até chegar no reino hominal, né? E a gente vê que a gente tem todo um passado. Então, a gente não surgiu no momento do nosso nascimento. Não é assim, eu não passei a existir no momento que eu nasci. Ah, nasci, agora eu existo. Gente, uma boa, alguém aqui se lembra do dia em que vocês nasceram? Vocês se lembram do dia em que vocês nasceram? Então, como é que você vai dizer que você só começou a existir no seu nascimento se você nem se lembra desse dia? Você não tem como dizer assim, no momento em que eu nasci, eu falei, eu existo, eu existo. Olha, eu sou uma individualidade, eu existo. Você não lembra desse dia. Então, na verdade, é o seguinte, você não se lembra do dia em que você começou a pensar, eu sou. Você não se lembra do dia em que você começou a dizer, eu existo. Se você tentar buscar na sua memória, você vai lembrando as suas memórias de infância. Eu acho que eu lembro quando eu tinha 5, 4 anos, mas a memória ela vai se desvanecendo e a gente não se lembra mais. Então, eu não me lembro do dia do meu nascimento. Eu não tenho como dizer, com certeza absoluta, que eu só passei a existir no momento do meu nascimento. Certo? Então, a gente vê, né, toda essa bagagem, né? Às vezes, quando nasce uma criança, e você vê uma criança por 5 anos, já toca piano melhor, né, do que muito adulto, né? E a gente vê que, na verdade, isso é um dom que vem de um passado, de vidas passadas. Então, vamos para a próxima pergunta. Para onde vamos? E aí? O Espiritismo responde essa pergunta também? O Espiritismo, ele descortina o nosso destino. E ele mostra qual é o nosso futuro. Ele mostra que todos nós estamos destinados a evoluir como espíritos e a evoluir até algum futuro distante, até algum dia, alcançar o nível de Jesus, ou seja, o nível da perfeição. Então, todos nós estamos destinados a isso. Né? Claro que alguns evoluem mais rápido, né? Quando você está impulsionado pelo amor ao próximo, é tipo como se você tivesse um gás a mais aí para acelerar sua evolução espiritual. Mas a gente sabe também que existem espíritos que durante algum tempo eles ficam demorando, ficam procrastinando. Sabe quando você fica enrolando, não quero sair de casa, porque tá chovendo, né? Então existe assim os espíritos que vão evoluir mais devagar, espíritos que evoluem mais rápido, mas em última instância, olhando para um futuro bem, bem distante, nós sabemos que todos os espíritos estão destinados a alcançar a perfeição. Então, olha só que interessante, quando a gente olha para o mundo espiritual, a gente começa a achar as respostas para essas perguntas que nós sempre fizemos. Vamos para a próxima pergunta. Qual será? O que estamos fazendo aqui? Né? Que pergunta, eu estou tão perdido. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? Né? A gente pergunta muito isso, né? Qual é o propósito da minha vida? Né? Qual é o sentido da minha vida? E no Espiritismo a gente aprende que nós nascemos na Terra para evoluir. Né, que a Terra é como se fosse uma escola. A gente não veio aqui para passar a vida inteira sentado no sofá, né, sem fazer nada. E a gente vem aqui por um motivo, né? E nosso propósito aqui é evoluir, seja intelectualmente, seja moralmente, né? Evoluir tanto a asa da moral quanto a asa do conhecimento intelectual. Então a gente vê que a vida tem um propósito e é por isso que a gente passa por dificuldades. Isso faz parte do aprendizado, faz parte da evolução espiritual. Né? Então, nós vamos descobrir o propósito da vida. E é aquilo que já foi dito aqui, né? Quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um motivo, né? Você sabe por que você está vivo, você sabe por que você está aqui, isso dá uma força enorme, né? Quando comparado com a pessoa que não tem propósito nenhum, a pessoa que não tem motivo, sabe? Não sei o que eu estou fazendo aqui, estou perdido na vida, né? A pessoa, qualquer coisa, ela sente medo, ela sente confusão. Mas, gente, a pessoa que sabe o que ela quer, a pessoa que sabe, eu sei qual é o meu objetivo. Eu sei por que eu estou aqui, eu tenho um propósito. Isso dá para a pessoa uma fé inabalável, que a pessoa encara qualquer coisa, né? A pessoa que tem um porquê, ela encara qualquer situação, porque você sabe por quê. Você sabe por que você está enfrentando esses obstáculos. Porque você nem pensa tanto no obstáculo, você já pensa no que está depois do obstáculo. Né? E enxergando além dos obstáculos, sabendo qual é o seu propósito, qual é o seu propósito de vida, né? Qual é o motivo de você estar aqui, você consegue vencer, né, qualquer desafio aí na vida. Então, vamos para a próxima pergunta filosófica. Por que sofremos? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? A gente sofre na vida, a gente quebra a cara e tudo dá errado. A gente fala, ai, meu Deus do céu, será que só eu sou azarado, né? Será que tudo dá errado? E por que eu sofro, né? Por que existe tanto sofrimento? Né? Você liga a televisão, você vê guerra, violência, briga, né? E a gente se pergunta, gente, por que tanto sofrimento, né? E muitas pessoas, às vezes, sem encontrar uma resposta, às vezes a pessoa até perde fé, porque ela fala, por que tem tanto sofrimento, né? E no Espiritismo, a gente aprende que, muitas vezes, nós criamos o nosso próprio sofrimento.
né? O que às vezes pode ser meio difícil para a gente admitir, que a gente está acostumado a botar a culpa nos outros, botar a culpa na vida, mas no Espiritismo a gente descobre que às vezes nós causamos o nosso próprio sofrimento, né? Pela lei de ação e reação, porque a gente atrai tudo aquilo que a gente vibra. Então, se a gente passar muito tempo, né, rancoroso, com ódio no coração, com desejo de vingança, a gente vai sofrer. Então, a gente descobre, né, pela lei do karma, lei de ação e reação, o que a gente faz volta para a gente. Então, se a gente só causa sofrimento às pessoas, pode demorar, mas algum dia o sofrimento acaba voltando para a gente. Então, o sofrimento que a gente sofre hoje pode ser por causa de erros que nós cometemos nessa vida, mas também pode ser por causa de vidas passadas, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que sofrimento não é só dívida, não, tá? Eu acho que seria exagerado falar que é tudo dívida, né? Tipo assim, aqui na Terra a gente tem um monte de dívida com o banco e agora ainda tem a dívida espiritual, né? Essa dívida. Eu não acho que seja só dívida. Eu acho que às vezes o sofrimento ele pode ser até um teste, uma prova, não necessariamente tem que ser uma punição. Né? A gente costuma dizer, né? Mundo de prova e expiação. Ou seja, expiação realmente é um karma, eu estou sofrendo por karma. Mas a prova, às vezes, o sofrimento, ele é uma prova, né? Ele é um obstáculo que a gente precisa de vencer, e, inclusive, a gente se fortalece muito vencendo esses obstáculos. Até o Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz que para uma pessoa ter caráter, para uma pessoa ser forte, disciplinada, determinada, ela tem que alguma vez na vida já ter sofrido. E ele diz que a pessoa que nunca sofreu, a pessoa que nunca teve dificuldade, nunca teve sofrimento nenhum, a vida da pessoa sempre foi maravilhosa, ele diz que essa pessoa não vai desenvolver a disciplina, a perseverança, a garra suficiente, né, para fazer uma mudança no mundo, para ajudar as pessoas, para ser uma pessoa que faz a diferença. Então, ele diz, na verdade, as pessoas de caráter, geralmente são pessoas que passaram por muito sofrimento, né? É muito comum aquela história da pessoa que foi até o fundo do poço, mas ela deu a volta por cima, e é nessa volta por cima que a pessoa ela se fortalece, ela sai daquela dificuldade muito mais forte, muito mais pronta para encarar qualquer obstáculo. Então, a gente começa a ver o sofrimento, né, de outra maneira. Então, vamos para a próxima pergunta, como nos livrar do sofrimento? Eu acho que, assim, se a gente consegue entender a causa do sofrimento, eliminando a causa do sofrimento, a gente elimina o próprio sofrimento. Então, pensa assim, se existe um vírus que gera uma doença, e essa doença tem vários sintomas, se eu conseguir eliminar esse vírus, eu elimino os sintomas da doença. Então, a gente vai ter que estudar, a gente vai estudar o sofrimento. A gente vai tentar entender o que é o sofrimento. A gente vai tentar entender, inclusive, as causas do sofrimento. Como um médico buscando quais são as causas dessa doença, quais são as causas desse sintoma. Então, nós vamos analisar cada uma das causas que nos leva ao sofrimento. E aí, na doutrina espírita, a gente começa a aprender como que a inveja causa o sofrimento. Então, por exemplo, se eu sou invejoso, eu vou sofrer o tempo todo. Eu vou estar sempre sofrendo. O invejoso não tem um segundo de paz. Por quê? Gente, sempre vai ter alguém que tem alguma coisa que eu não tenho. Sempre vai ter alguém que é melhor do que eu em alguma coisa. Ou às vezes a pessoa nem é, e eu acho que a pessoa é melhor do que eu acho que a pessoa tem. Então a gente sempre vai achar que alguém tem alguma coisa. Então o invejoso, ele está preso, ele está sempre se comparando. Ele se compara com a pessoa, se compara com a pessoa, se compara com a pessoa. E nisso o invejoso sofre. É um sofrimento muito grande. Você tem que estar o tempo todo se comparando, o tempo todo se sofrendo pela felicidade dos outros. Então a inveja é uma causa de sofrimento. Ora, então se a gente elimina a inveja, né, se você tira isso que te faz tão mal, você não vai ter mais esse sofrimento, né? Jesus não chegou a dizer que se a sua mão for motivo de escândalo, corte-a fora, né? Não é para interpretar literalmente, né, gente? É só uma metáfora. E a gente começa a ver, por exemplo, que o orgulho ele causa sofrimento, né? A gente costuma dizer orgulho ferido, eu fiquei com orgulho ferido. Se eu sou muito orgulhoso, qualquer coisinha vai me deixar com orgulho ferido. Mas se eu não tenho orgulho nenhum, como é que eu vou ter orgulho ferido se eu não tenho orgulho? Então, quanto mais eu for vaidoso, mais eu vou ficar arrasado quando alguém me criticar. Quando alguém me criticar, me contrariar, se eu sou orgulhoso, vaidoso, isso vai me machucar muito, profundamente. Mas, gente, a pessoa que é totalmente humilde, você vai criticar a pessoa e a pessoa não se ofende, porque ela não está tentando defender uma imagem de ser melhor do que alguém. E você entende, cada um tem a sua opinião, né? A pessoa quer ter a sua opinião. Então, nós vamos buscar nos livrar do sofrimento, analisando as causas do sofrimento. A gente vai ver que o egoísmo causa muito sofrimento, né? É aquilo. Todo o processo de amadurecimento a gente perceber isso, né? Como que o egoísmo causa um sofrimento? O egoísmo, ele isola a gente das outras pessoas, né? E aí eu fico preso no meu mundo mesquinho, preocupado só com meus problemas mesquinhos, eu não paro para olhar para o lado, né? Às vezes eu estou afastando as pessoas, né? Então a gente vai analisar cada uma dessas causas do sofrimento e vamos nos livrar do sofrimento através de um processo conhecido como reforma íntima, que é a gente ir removendo cada um desses defeitos, né, pacientemente. Então, vamos para o próximo slide. O que é felicidade? Olha, essa é uma pergunta muito interessante.
muito interessante, porque todo mundo quer ser feliz. Se eu sair aqui na rua perguntando para as pessoas, ei, você quer ser feliz? Todo mundo vai dizer que sim. Todo mundo diz que quer ser feliz. Todo mundo, todo mundo. Mas se logo depois de perguntar, você quer ser feliz? A pessoa responde sim. Se eu perguntar, então o que é felicidade? As pessoas não sabem responder. As pessoas não sabem o que é felicidade. Então, olha só que paradoxo. Todo mundo quer ser feliz, mas a gente não sabe o que é felicidade. E a gente fica achando que a felicidade é algo material. Né? Quando a pessoa olha só para a matéria, as pessoas vão buscar a felicidade, seja no dinheiro, seja no status, né? Seja na fama. Só que a gente já viu que todas essas coisas são transitórias, né? Ou seja, fama é algo que vem e vai. Dinheiro é algo que vem e vai. Status é uma coisa que vem e vai. Um dia está todo mundo te elogiando, no dia seguinte está todo mundo falando mal de você. Então são coisas assim transitórias. E aí a gente tenta segurar essas coisas transitórias que acabam, né, indo embora, como eu tentar segurar a água do mar com a mão, né? Essa alegria temporária, porque sim, o planeta Terra tem as suas alegrias temporárias, né? A alegria de você comer um brownie com sorvete, mas são alegrias temporárias, não é a verdadeira felicidade que a gente está falando aqui com letras bem bonitas e bem maiúsculas, né? A gente está buscando aqui uma felicidade eterna, uma felicidade que seja duradoura, até porque se o espírito é eterno, o espírito vai precisar de uma felicidade eterna. Para o espírito, uma felicidade temporária, efêmera, não é o suficiente, porque o espírito vai durar para sempre. Então, assim, se eu tenho uma alegria efêmera, ela dura pouquinho. Só que eu sou eterno, então eu sou muito mais longevo do que essa alegria. Essa alegria vai acabar e eu vou continuar existindo. Então, sendo um espírito eterno, a única felicidade verdadeira com o espírito é uma felicidade que também seja eterna. E aqui a gente tem que pensar aqui, assim, nós já falamos aqui, né? Quando a gente perguntou quem sou eu, a gente já falou aqui, eu não sou meu rosto. Porque na encarnação passada eu posso ter tido outro rosto. Na próxima encarnação eu posso ter outro rosto. Eu não sou o meu corpo. Né? Então, em outras palavras, a gente poderia dizer assim, eu não sou matéria. Nós não somos feitos de matéria. Nós somos uma consciência imaterial que a gente pode chamar de espírito. E outras pessoas vão chamar, sei lá, de alma, ou o que seja. Mas, assim, existe uma consciência, existe algo além do corpo humano. Então, como nós não somos de matéria, não somos matéria, como que a gente vai ser feliz na matéria? Como que o espírito, que não é material, vai ser feliz de verdade, eternamente, na matéria, se ele não pertence à matéria? É como, imagina um peixe querendo ser feliz fora d'água. O peixe ele quer encontrar felicidade fora d'água, mas não tem felicidade para o peixe fora d'água. A única felicidade possível, concebível para um peixe, é a felicidade na água, porque a água é o ambiente natural dele. Então, a única felicidade verdadeira para o espírito é a felicidade espiritual. E a gente vai ver que quando a gente tem essa paz espiritual, essa tranquilidade espiritual, isso inclusive vai dar força para a gente vencer os desafios aqui do mundo material, né? Das dificuldades que a gente passa, que muitas vezes são dificuldades materiais mesmo. Então vamos para o próximo slide. E aí, claro, né? Já que a gente perguntou o que é felicidade, agora a pergunta que todo mundo faz é, afinal, como ser feliz? Né? Qual que é o segredo de ser feliz? E na doutrina espírita, a gente aprende que para ser feliz, nós precisamos levar felicidade para os outros. Mais uma vez, lei de ação e reação. Tudo que a gente faz volta para a gente. Então, se a gente leva felicidade para as outras pessoas, essa felicidade acaba voltando para a gente. Se a gente sorrir para as pessoas, a vida vai dar para a gente mais motivos de sorrir. Né? Então, tem uma frase do Allan Kardec, que o Allan Kardec ele diz assim: nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que nós fizermos aos outros. Né? Olha só que frase bonita. Né? No dia do aniversariante, né? A gente está o tempo todo voltando para o aniversariante. Nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que nós fizemos para os outros. Então, a gente tem que oferecer, a gente tem que expressar, a gente tem que manifestar para os outros aquilo que a gente quer para a gente. Né? Então, assim, quando a gente tem muita gratidão, a vida começa a dar para a gente mais motivo para ser grato. Você está grato? Então, deixa eu te dar mais motivos ainda para ser grato. Né? Eu acho que Jesus chegou a dizer, né, que quem já tem, mais será dado, e de quem não tem, será tirado mais ainda. Eu não lembro exatamente, gente, palavra por palavra. Né? Mas, tipo assim, quanto mais gratidão você tem, mais a vida te dá motivo para ser grato. Então, a gente começa a aprender, né, a importância da caridade, do amor ao próximo. A gente começa a ver que é levando felicidade aos outros que a gente encontra a nossa felicidade. Né? Então, é consolando os outros que a gente acaba se consolando. Quando a gente passa autoconfiança para os outros, a gente passa a se sentir mais autoconfiante. Né? Então, gente, vamos para o próximo slide. A gente conseguiu responder todas as perguntas, mas agora vamos comentar um pouco mais sobre a relação entre espiritismo e filosofia. Nós já vimos aqui
que o Espiritismo ele nos ajuda a responder aquelas grandes questões filosóficas da humanidade. Mas essa relação de Espiritismo e filosofia, mais uma vez, não é por acaso, tá? Não é mera coincidência. Porque falar assim, nossa, que coincidência, né? Tem toda uma relação, Espiritismo e filosofia, só que não é nada coincidência. Porque, na verdade, alguns filósofos eram precursores do cristianismo e do espiritismo, como foi dito aqui. Isso a gente vai ver no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução do livro mesmo, tem uma parte lá na introdução que o título, né, é Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. E nessa introdução, Kardec ele vai pegar os principais pontos da filosofia de Sócrates e Platão e ele vai mostrar um por um que o espiritismo está de acordo com cada um desses pontos, né? Lembrando aquilo que já foi dito, Sócrates e Platão, eles acreditavam em reencarnação. Sócrates, ele conversava com espíritos. Ele dizia, eu converso com vozes, tem vozes que me acompanham, as vozes falam comigo. E ele chegava a dizer que ele tinha um espírito protetor que estava sempre com ele, que guiava ele. Ele falava isso abertamente, sabe? Então, muito antes, né, de existir grupo espírita, a gente está lá. Você pode pegar lá os livros de Platão contando a história de Sócrates, e tá lá, eles acreditavam em espírito, acreditavam em reencarnação, acreditavam na existência de um único Deus, sabe? O que eu já disse, para aquela época, né, isso é antes de Cristo, né? Para aquela época isso era uma grande novidade. Então, o Kardec ele vai mostrar como que Sócrates e Platão são precursores da ideia cristã e do espiritismo. Por isso que eu estou dizendo que não é uma mera coincidência, não é por acaso tem alguma relação entre espiritismo e filosofia. Na verdade, é como se o espiritismo teve ajuda de alguns filósofos, né? E falar nessa ajuda, nós vamos ver isso. Cíntia, se você puder voltar para o slide anterior, se falar só mais um pouquinho sobre esse slide. Obrigado, Cíntia. A gente tem esse livro aqui, Cartas e Crônicas, do Chico Xavier, que foi psicografado por Humberto de Campos, né, também chamado de Irmão X. E nesse livro, Cartas e Crônicas, o Humberto de Campos ele conta que antes do Kardec encarnar na Terra, antes do Kardec nascer, teve toda uma preparação no plano espiritual, em que houve uma reunião de uma pleiade de espíritos, de vários espíritos importantíssimos, espíritos de luz, que se reuniram para fazer um planejamento de como é que eles iam preparar o planeta Terra para a vinda da doutrina espírita. E o Humberto de Campos, ele vai além e ele, digamos, ele dá nome aos bois. Ele fala quem são esses espíritos, né? Não todos, que eram muitos. Mas ele cita vários nomes e ele diz o seguinte, entre esses espíritos que estavam lá, preparando o mundo para a vinda do espiritismo, havia vários espíritos que, em vidas passadas, foram grandes filósofos da humanidade, né? Porque, gente, olha só, quando você pega o livro dos espíritos, o Kardec faz perguntas, os espíritos respondem. Kardec faz perguntas, os espíritos respondem. Mas quando a gente fala os espíritos respondem, que espíritos são esses? Qual é o nome desses espíritos? Porque a gente só diz assim, os espíritos respondem. Mas que espírito? Quando você diz os espíritos respondem, você está falando de todos os espíritos? Ou você está falando de algum espírito em particular? Ou você está falando de um grupo de espíritos? E a gente vai começar a ver que, na verdade, havia uma pleiade, né? uma falange de espíritos de luz. E o Humberto de Campos, ele cita nomes, nem caberia eu colocar todos os nomes aqui, mas são grandes vultos assim, da história da humanidade. Eu peguei alguns só para citar exemplos, mas o Humberto de Campos ele fala dos espíritos de todo mundo se encontrando no plano espiritual, né? Mega reunião. Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Joana d'Arc, Santa Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Spinoza, Galileu, etc. Gente, eu nem caberia aqui nesse slide, mas eu acho que tem o Dante Alighieri, acho que tem o Gutenberg, sabe, tipo assim, todo mundo que você adorava na aula de história, tá todo mundo reunido lá, né? Então, mais uma vez, a gente vê como que não é nenhuma coincidência, né? O espiritismo lembrar a filosofia, porque muitos dos espíritos que ajudaram na codificação, que ajudaram o Kardec em todo esse preparo, né? Muitos desses espíritos foram grandes filósofos, né? Então não é coincidência que a coincidência. Platão acredita em reencarnação, a gente também, que coincidência, né? Mas você vai ver, na verdade, o Platão era um deles. Ele estava lá ajudando nesse preparo, né? Então, vamos para o próximo slide. Aí, gente, a gente tem que falar também sobre a relação entre cristianismo e filosofia, né? A gente não podia deixar de falar aqui de Jesus. E quando a gente abre o Evangelho de João, logo no início, na primeira linha, no primeiro versículo, no primeiro capítulo, acabou de abrir o Evangelho de João. Qual é a primeira frase que abre o Evangelho de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus.
Gente, no original não estava escrito verbo, porque o evangelho no original foi escrito em grego. Isso aqui é só uma tradução. No original estava escrito assim, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus. Tá? Só que cada língua, em cada país, isso foi traduzido de uma maneira diferente. Né? Nos países de língua portuguesa, a gente traduziu Logos como o verbo de Deus. Né? Em inglês, por exemplo, eles traduziram para a palavra, word. In the beginning was the word, and the word was with God. Só que Logos não é nem verbo, nem palavra. Na verdade, Logos é um conceito que vem lá da filosofia grega, que vem lá dos filósofos gregos. Né? E o que seria esse Logos? Né? É difícil assim, explicar, porque cada filósofo tem uma interpretação, mas se eu fosse assim, simplificar bastante, eu diria que o Logos ele é como se fosse um princípio que governa o mundo. Então, João ele está comparando Jesus com o conceito da filosofia grega, com esse conceito do princípio que governa o mundo. E a gente sabe que ele está falando de Jesus, porque mais na frente no capítulo, nesse mesmo capítulo, ele diz assim, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós, né? E o verbo mostrou a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então a gente vê que ele está comparando Jesus com a filosofia grega. Então, se aqui a gente comparar Jesus com a filosofia grega, não é uma heresia, uma viagem maionese, né? Porque o próprio apóstolo João abre o evangelho dele, mostrando que ele entende de filosofia grega, que ele gosta de filosofia grega, e que ele soube fazer um link entre Jesus e os filósofos gregos, né? E aí a gente vai ver esse link também no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, em que o Emmanuel ele mostra que muitos dos grandes filósofos gregos foram precursores do cristianismo, né? Foram espíritos de luz que foram enviados à Terra pelo próprio Cristo. Veja que isso é antes do Cristo nascer, eu estou falando de Cristo antes de Cristo, porque eu estou falando de Jesus quando ele estava no plano espiritual. Antes dele encarnar, ele enviou vários espíritos para a Terra, para preparar a vida do cristianismo. Né? Então, assim, o próprio Jesus enviou grandes filósofos para a Terra, para que depois ele pudesse trazer um ensinamento que tem a ver com aquela filosofia. Por isso que eu falei que é genial como que o João soube fazer esse link. O João ele entendeu a relação entre Jesus e um princípio que governa o mundo. Né? Ele soube fazer esse link. E, gente, tem uma entrevista que eu vi no YouTube, que é uma entrevista com o Dr. Jorge Andréa. O Dr. Jorge Andréa ele foi um grande divulgador da doutrina espírita aqui no Brasil. Eu acho que essa entrevista é de 2003. Se você procurar no YouTube, tá assim, Espiritismo, ciência, filosofia e religião. E nessa entrevista, o Jorge Andréa ele diz o seguinte, ele disse que tinha todo um processo histórico de uma filosofia que vinha sendo preparada através dos séculos, e ele diz que Jesus ele faz uma grande síntese dessa filosofia, com a diferença que o Jorge André diz que Jesus ele coloca o amor bem no centro dessa filosofia, né? Como se fosse no epicentro dessa filosofia. Ele diz que Jesus colocou o amor no centro, integralizado com toda essa filosofia. Né? Então, por isso que a gente diz desse link de primeiro vir os filósofos gregos, e aí depois vem Jesus. E Jesus ele faz uma grande síntese, mas ele traz, né, essa ideia do amor como ponto central. E aí depois, séculos depois, quando a humanidade estava pronta, também teve toda uma preparação para a vinda da doutrina espírita. Próximo slide, por favor. Então, gente, é claro que não dá para a gente ficar só na teoria, né? Não dá para a gente ficar só filosofando. Embora, enquanto de hoje fosse filosofia, a gente sabe que não basta ficar só na teoria, a gente tem que colocar na prática. Né? Além de entender todas essas questões aqui filosóficas e metafísicas, a gente tem que entender a parte ética. Lembrando que a ética também é considerada uma parte da filosofia, né? A palavra ética vem do grego ethos, que significa comportamento, modo de ser, né? E eu acho assim, que uma pessoa que realmente, profundamente compreendeu esse princípio, né? Se eu realmente compreendi que todas as pessoas são espíritos imortais, criados por Deus, e que todos nós cometemos alguns erros ao longo da nossa caminhada, mas isso faz parte do processo evolutivo, e que todos nós, algum dia, vamos alcançar o nível de Jesus. Eu acho que uma pessoa que realmente absorveu isso, realmente compreendeu, né? Mas não é só compreender, tipo assim, eu li, eu entendi. Né? Mas compreendeu, inclusive, na vivência. Eu acho que a pessoa que compreendeu isso, eu acho que essa compreensão, ela vai acabar se expressando na maneira da pessoa agir, né? Na maneira da pessoa se comportar. Eu acho que a pessoa que realmente entendeu, isso vai se expressar no olhar da pessoa, na maneira como a pessoa dá bom dia para alguém, na maneira como você trata as pessoas, na gentileza com que você trata as pessoas, né? Eu até trouxe aqui umas fotos do Chico Xavier, né? Lembrando que ele estava sempre com esse sorriso gentil, esse sorriso bondoso, né? Então, eu acho que a compreensão
não é também só a gente ficar filosofando e ler um monte de livro de filosofia. Eu acho que o Chico Xavier ele vai muito além de simplesmente entender e dizer, o Chico Xavier, sei lá, leu sobre o espiritismo, né? Mas ele mostra que ele realmente compreendeu, que ele realmente absorveu, porque é no dia a dia, sabe? Nas pequenas coisas. Não é simplesmente assim, agora eu vou lutar em nome do bem, eu vou salvar a humanidade. A gente acha que é algo grandioso, assim, né? Agora eu sou um espírito iluminado, eu vou salvar o mundo. Mas não é assim. Na verdade, é no cotidiano, é no dia a dia, é em pequenas coisas, pequenos gestos, a maneira como a gente trata as pessoas, a empatia que a gente tem com as pessoas. Então, acho que a gente tem sim ter uma compreensão, né? Ter um entendimento, mas quando a gente realmente tem um entendimento, isso acaba se expressando no nosso comportamento, na nossa ética, né? Então, como é que eu vou maltratar alguém? Como é que eu vou ser cruel com alguém? Como é que eu vou levar sofrimento para alguém se eu tiver certeza que todo mundo é um espírito mortal? Né? Se eu sei que todo mundo é um espírito mortal, então eu sei que todas as pessoas, algum dia, vão alcançar o nível de Jesus. Né? Então, se todo mundo vai algum dia alcançar o nível de Jesus, então a gente deveria olhar para as pessoas assim, vendo o Cristo em cada pessoa. Quando eu digo ver o Cristo em cada pessoa, é entendendo que assim, cada pessoa algum dia vai chegar no nível do Cristo. Né? Por isso que enxergar o Cristo em cada pessoa, enxergar o que aquela pessoa poderia ser, né, quando ela estiver mais evoluída, quando ela estiver mais à frente. E aqui, lembrando mais uma passagem do Evangelho, né, que eu falei de enxergar o Cristo em cada pessoa, tem uma parábola no Evangelho em que Jesus ele fala assim, eu estava com fome e vocês me alimentaram. Eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu estava com frio e vocês me agasalharam. As pessoas perguntam assim, mestre, quando foi que você estava com fome e a gente te alimentou? Quando foi que você estava com sede e a gente te deu de beber? Quando foi que a gente estava com frio e quando que você estava com frio a gente te agasalhou, né? E aí a resposta é, toda vez que o fizeste para um desses pequeninos, foi a mim mesmo que vocês fizeram. Então, gente, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Muito obrigado. Boa noite.